Bom, gente, esse é o podcast B37 Network e Empreendedorismo. Eu não sei que horas você vai estar vendo essa gravação, se vai ser de manhã, de tarde, de noite. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para falar sobre o Food Park. E hoje, meus convidados serão Marcos do Carmo, Jantinha Nordestino, Nadson Oliveira, Senhor Doguinho e Manuel Lubian. Agora é tanta empresa que esse cara tem que eu vou tentar aqui lembrar. Itinerante pizzaria, itinerante dogueria, itinerante padaria. Exatamente. E aí, Marcos do Carmo, o que é que você tem para me falar? Bom, boa tarde. Estamos pela tarde agora e vou seguir o que o Marcão falou aí. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem quiser, para quem estiver ouvindo no horário. Sou comerciante já de longas datas. Estou no segmento de trailers e food trucks há um bom tempo também e sou do Jantinha do Nordestino. Só lembrando, você tem uma associação também, né? Sou dirigente de uma associação de comerciantes de trailers e food trucks. Massa. E aí, me diga uma coisa, como foi que você chegou no Food Park? Só que antes existia uma trajetória. Isto. Dá para você falar um pouquinho sobre... Bom, na verdade, eu vim de outros segmentos, né? Comecei a trabalhar muito cedo na área comercial, muito incentivado pela minha mãe, que me ensinou a negociar com 12 anos de idade. Negociar, isso é uma palavra antiga, né? Antiga. Empreendedorismo é uma palavra atual. Não existia essa palavra, né? É coisa dessa década que o empreendedorismo, esse nome empreendedorismo, essa nomenclatura tomou essa dimensão que todo mundo conhece. Mas a palavra era negociante, comerciante. Então, de lá para cá, eu já tive vários negócios e, de repente, me deu uma vontade assim incontrolável de abrir um trailer no Imbuí. Lembra a data mais ou menos? Foi naquele boom de 2014, 2015. Teve o boom dos trailers no Brasil inteiro, né? Virou uma moda a questão do comércio de trailer e food truck, né? Muita gente resolveu empreender nesse segmento. Mas o que é que aconteceu? Naquela época, existia o conceito de trailer e food truck desse segmento, mas não existia uma legislação. Então, uma legislação municipal, né? Que é de responsabilidade do município. Então, muitos que tinham o seu dinheiro ali guardado, que de repente tinham a vontade de ser o próprio patrão, entraram no negócio sem saber que existia a coisa de se acertar com a prefeitura. Então, meu amigo, foi nessa época que eu entrei. Hoje em dia é um paraíso, né? Mas na época que eu entrei não era bem assim. Hoje em dia existe o Food Park, né? Hoje em dia existe o Food Park. Um negócio que veio aí para melhorar a vida de, no mínimo, 30 comerciantes e que está sendo um sucesso e que possivelmente será replicado pela Prefeitura de Salvador. O que é que acontece? Na época que eu abri o negócio, existiu todo essa peleja, vamos dizer assim, com a Prefeitura, que depois o relacionamento foi se aproximando, né? E de muita comunicação, desejo de me comunicar com a Prefeitura, e a gente estabeleceu um relacionamento, que é assim que tem que ser, o público e o privado. É onde a gente entra em um dos temas do meu podcast, que é network e empreendedorismo. Isso. Eu considero você, pelo pouco que eu te conheço, um dos reis do network, que foi um cara que, através do network, conseguiu fazer tudo o que tem feito em termos de ordenamento de trailer e food truck em Salvador. Eu procuro colaborar com a minha experiência, minha bagagem de vida, não só com os comerciantes do segmento, mas também com a prefeitura. E foi assim que aconteceu. A gente procurou não só resolver o meu problema pessoal, mas e sim de toda a classe, né, de comerciantes, que havia essa necessidade. Então foi aí que se deu essa parceria pública e privada. Marcos, o mais importante é que
avançou, né? Avançou. Avançou. Muito. E você, Nadson? E aí? Me conte um pouco aí da sua vida empreendedora. Ave Como Maria. foi que você entrou no empreendedorismo? Eu ainda tô Foi engatinhando. pelo amor ou foi pela dor? Ave Maria, pelo amor mesmo. Pelo amor? Pelo amor. Eu comecei, na verdade, a empreender mesmo de verdade, assim, em 2019. E aí eu comecei com delivery dentro de casa mesmo, eu e minha irmã. Já com a marca Senhor Doguinho? Não, eu comecei com açaí, na verdade. Certo. E aí, do açaí, a gente foi, emendou pro hot dog. E aí a gente tá até hoje, né? Aí surgiu a oportunidade do Food Park. Aí eu já tinha comprado o trailer já também. Só que eu fiquei praticamente a pandemia toda parado. Aí surgiu essa oportunidade. E aí pronto, a gente tá lá até... assim por diante. Tá gostando? Demais, demais. Beleza. E você, Manuel? Me conte aí um pouco da sua trajetória. Porque eu já sei que você mexia com piscina, mexia com padaria. Com o que mais você, assim... Na verdade, eu comecei com 19 anos, quando eu entrei na faculdade. Faculdade de? Administração. Formei em administração, fiz MBA nas áreas de administração também. Gestão de pessoas, recursos humanos e finanças. Já emendei logo tudo junto. Para gerir uma empresa, quando a gente precisar, a gente já sabe a quem procurar. Já emendei logo tudo junto assim que terminei a faculdade para poder pegar a maior base possível, teórica, para poder meter mão na prática. Mas na faculdade mesmo eu já vendia roupa. Eu tinha um conhecido aqui em Salvador que ele fazia roupas, na época era só camisa masculina, depois virou feminina também, e aí veio com shorts, bermudas. Hoje é uma grande marca, que tá até fora do estado. E quando eu saí daí, depois de um certo tempo, há uns 8 anos atrás, eu entrei no ramo de food trucks. Certo. Com a questão da padaria. Mas a gente estava conversando antes e você me deixou curioso. Sim. Quando falou que teve uma franquia. Franquia de piscinas de fibra. Eu, como sou apaixonado por franquia, ainda vou ter um fé em Deus. Me fala um pouco aí desse empreendedorismo em franquia. Todas as regras. É uma questão com muitas regras, realmente. Você tem que seguir todo um padrão que a franquia exige. Nós não era do ramo alimentício, que normalmente ainda tem mais exigências ainda, mas assim, tinha uma cartilha que tinha que ser seguida à risca e era sempre cobrado. Você recebia visitas de algum agente deles e eles iam pontuando alguma coisa que tivesse um checklist, né? E aí você tinha aquele prazo para você corrigir. Que acabava que a gente tentava implementar um pouco do regionalismo, né? Muito importante para poder atrair o cliente daqui se sentir cativo, até porque a franquia era de outro estado, era de Minas. E aí você tem uma certa diferenciação. De cultura, Isso. inclusive. E o pessoal não aceitava muito bem que a gente tivesse essa característica. É porque, pelo que eu entendo de franquia, para você implantar um processo seu dentro de uma franquia, passa todo por um trâmite interno para ser validado, para ser aprovado, e aí sim que eles vão colocar em prática. Correto. E aí você entrou no ramo de trailer. Isso. Aí depois desse ramo de piscina, eu passei uma parte do meu tempo de volta na consultoria financeira, administrativa financeira, com algumas pequenas empresas, normalmente mais autônomos com poucos funcionários, 2, 3 funcionários. E aí veio a questão dos trailers. Me interessei pela essa área de padaria em zona privada para atender condomínios, lugares que eram mais afastados, não tinham supermercados perto, padarias perto. Achei um local. Sentiu a dor? Achei um local, fiz uma proposta primeiro para poder ser abraçado primeiro pela região, pelos integrantes da região. E quando fui abraçado nessa proposta, eu já tinha todo o equipamento pronto e implementei de imediato. Entendi. E voltando a falar do Food Park, Marcos do Carmo, o cara que revolucionou o esquema de espetinho em Salvador, porque foi o que ele fez. Ele criou, né, um esquema chamado Jantinha Nordestina, Isso. que basicamente é espetinho com vários acompanhamentos. Isso. Só que antes de falar da jantinha, Sim. eu queria que você falasse pra gente como foi que o Food Park entrou na sua vida e você entrou na vida do Food Park. Isso. Porque você foi um Pronto. cara, assim, super importante na realização desse projeto. E que muito me orgulha. Por todo esse processo que eu já passei de
conflitos com a situação de estar na rua, né? Porque era uma situação, a gente não pode aqui criticar os órgãos públicos, porque realmente tinha que se resolver, não poderia ser de qualquer forma. Na verdade, para tudo existe um trâmite, né? Exato. Então, aí eu sempre procurei esse diálogo com a prefeitura. E depois que a gente criou a associação, o diálogo foi melhorando. E Porque, pelo que eu entendi, você tinha um trailer no Imbuí, trailer no Imbuí, que depois chegaram muitos outros, certo? né? E aí se tornou uma coisa realmente desorganizada. Chegou a ter 54 trailers ali na Praça do Imbuí, né? E aquilo foi despertando muita denúncia, né? Os moradores estavam aborrecidos com aquilo, né? Não tinha um lugar para estacionar, muito lixo. Então, aí começamos um diálogo com a prefeitura e a prefeitura fez o ordenamento. O que é que ela fez? Ela separou os 9 mais antigos, que éramos 9 os mais antigos, depois foram chegando mais, e separou mais 11. E aí fez ali, ordenou a praça para ficar apenas 20. Então organizou toda a Praça do Imbuí. Exato. E também eu já tinha um projeto, né, de ter a Vila Gourmet Imbuí, ali na praça. E esse projeto foi aprovado na época, e nós construímos. Outra coisa de grande valor que você fez ali no Imbuí foi esse projeto de criar os quiosques em parceria com a prefeitura. Fácil, não. Foi em parceria com a prefeitura. A gente fez um projeto a 4 mãos junto com a prefeitura. A prefeitura nos deu essa autorização de construção em logradouro público. Iniciamos o projeto e está lá. A coisa organizada, bonita, os clientes gostam, valorizou o bairro, o Imbuí, né? Eu, como empresário, também quis fazer algo diferenciado no meu quiosque, busquei uma arquiteta com expertise em loja de shopping, que era essa a minha visão, né? Trazer esse presente para o Imbuí, de um equipamento realmente que pudesse ser a cara do Imbuí. E aí, através dessa jornada, você pegou uma experiência para entrar no projeto Food Park. Através dessa jornada, por ter esse relacionamento, né, de estar sempre trabalhando em prol dos outros comerciantes, além de mim mesmo, então a prefeitura me convidou. Eu fui convidado pela prefeitura e pela CEMOP para fazer parte de um projeto. Quando eles me chamaram para uma reunião, que me apresentaram o projeto do Food Park, eu fiquei encantado, porque aí começou a vir coisas na minha mente, do passado, de lá de trás, quando eu comecei. Eu disse, olha que bom que a prefeitura hoje está se preocupando, né? Evoluiu a mentalidade. Evoluiu. Né? Então, a prefeitura quis fazer um projeto totalmente ordenado, estudado, para estes comerciantes. Estruturado. Que seriam aqueles comerciantes que saíram de lá do Imbuí. Na época que foi feito o ordenamento. Então, a sensibilidade da prefeitura foi, aquele pessoal que saiu de lá, tá lá, vamos fazer um negócio diferenciado. E aí se agregou mais gente. Então, qual foi a minha missão na época? A prefeitura me chamou e disse, Marcos, você pode colaborar com a gente? Eu disse, eu estou dentro, porque deve aqui. Aqui, esse parque vai acontecer e vai ser sucesso. Então, a minha contribuição foi resgatar aqueles comerciantes que estavam fora do Imbuí, na época que teve que sair, né? Porque realmente não tinha como. E, salvo engano, Salvador era uma das únicas capitais brasileiras que não tinha um food park, né? Isto. Mas já existia uma vontade da prefeitura. Mas tinha que... Porque não é assim, né? Uma coisa tem que ser projetada, de fato, para que a coisa... Você vê... E, na verdade, a gente viu lá como funciona mais ou menos, e envolve vários órgãos. São várias secretarias. SEMAN, aí SEDU, setores DESAL. externos como COELBA. Isto. E é toda uma dinâmica que tem que só avança se aquele outro avançar. É um colaborando com o outro. Colaborando com o outro. A missão eu encarei... para mim foi uma honra estar dentro desse conceito, né? Ajudar a prefeitura, ajudar os comerciantes a criar o novo parque que foi 100% idealizado pela prefeitura. Eu só dei minha contribuição. Quem idealizou o Food Park Salvador foi a prefeitura.
Eu apenas contribuí com minha expertise, De com toda meu a conhecimento, jornada né, com os experiência. comerciantes, com a vivência que eu tive. E hoje é sucesso. Fiquei muito emocionado quando inauguramos. Tivemos muitos problemas, né? Vocês são comerciantes, vocês sabem disso. Acompanhou tudo, né? A gente no grupo lá e tal, muita confusão. Às vezes eu estava viajando, segunda-feira tinha que voltar. Às vezes eu voltava do interior de madrugada para estar em reunião com a prefeitura às 7 horas da manhã, 8 horas da manhã. Mas tudo isso valeu a pena quando eu vejo o Food Park funcionando daquela jeito. forma. O Instagram já chegando a 15, já chegou a 15 mil 15 já. mil seguidores. 15 mil. Pois é, Nath, Para isso é uma vitória. E, além do mais, empregando pessoas, né? Porque vamos fazer uma conta rápida aqui, o Food Park Salvador São emprega... 30 trailers. Vamos No botar mais de mínimo, 100 se pessoas. cada trailer tiver 2 funcionários, no mínimo 60 pessoas empregadas. No mínimo. No mínimo. Mas eu faço uma conta maior. Vamos lá. Eu faço acima de 100. Porque existe Tem os indiretos. tem os indiretos, Tem tem os a indiretos, segurança que foi contratada 24 horas. Perfeito, Entendeu? perfeito. Fornecedores, né, o comércio do Imbuí e da Boca do Rio se movimentando, porque de qualquer forma vocês estão mais próximos de lá, estão comprando por lá, entendeu? E o Manuel faz parte da gestão, né? Hoje é nosso subsíndico, é um cara que atua e vê os bastidores da coisa, coisas que muita gente, os permissionários não estão vendo, a direção vê os bastidores, de fato. Então, eu queria que você, Manuel, pudesse, assim, resumidamente, nos explicar como é gerir um local que tem 30 permissionários com 30 pensamentos diferentes. Eu sei que é um desafio, eu sei que tem briga, eu sei que tem dedo no olho, facada. Tô brincando. É desafiador. Não, realmente, nós temos brigas contidas, lógico, né? Porque todo mundo lá é extremamente civilizado. Mas sim, temos divergências, e essas divergências às vezes acabam aflorando um pouco mais. E aí vem as brigas. Mas em qualquer lugar teríamos isso. Hoje, o maior desafio que eu estou tendo lá no Food Park é, em parceria com a prefeitura, terminar alguns pontos que ficaram em abertos e que hoje a prefeitura está dando uma repaginada lá e complementando tudo isso que ficou em aberto. Exemplo, acessibilidade, que foi um caso bastante discutido. E hoje já está lá, né? Nós não tínhamos um caminho para que as pessoas com deficiência pudessem acessar a parte de cima da praça. Elas rodeavam em volta, mas não conseguiam subir o meio-fio por falta de rampas, por exemplo. E dentro da praça, um caminho acimentado, principalmente para cadeirantes e para carrinhos de bebê, por exemplo. Hoje a prefeitura já está em 90% dessa obra concluída. Na parte de acessibilidade, né? Exatamente. Essa semana mesmo a gente já conclui, já vamos fazer uma nova inauguração aí, uma nova chamada do público, mostrando toda essa mudança que está acontecendo para a gente dar esse melhor atendimento ao público. A gente sabe que lá hoje tem segurança privada, contratada internamente pelos permissionários. Isso. A gente sabe que hoje tem... Nós temos a Guarda Municipal passando lá sempre, adentrando. Nós temos a PM também lá, com o comando da Boca do Rio, que Perfeito. Fica praticamente 24 horas dando assessoria ali, rodando pela praça, algumas vezes parando também ali na frente da praça. Tem o primeiro estacionamento que tem uma base de 45 vagas, né? Isso, aproximadamente 45 Zona Azul. vagas, Zona Azul. Logo após o Food Park tem outro estacionamento também com um pouco mais de vagas, já vai para umas 70 e pouco mais, também Zona Azul. E fora isso também agora colocamos alguns toldos para poder dar uma proteção a mais quando vem a chuva para os clientes, né? Dar esse conforto a mais para o cliente poder curtir lá o Food Park sem maiores preocupações. É aquela coisa, né? Dá a César o que é de César. A gente sabe que todos os questionamentos que a gente tem e que vem da gente como permissionário, como dos clientes. Isso chega na prefeitura e, graças a Deus, a prefeitura tem nos ouvido. A gente, na maioria das vezes, a gente passa a solicitação para Marcos, que é nossa conexão, né? Com a prefeitura, e ele vai lá, faz a reunião e isso volta positivamente. Graças a Na verdade, eu particularmente, eu acho que 100% só tenho a agradecer
esse projeto que foi idealizado pela prefeitura e que trouxe aí um ordenamento para trailer, porque como Marcos, Manuel, Nadson, todo mundo sabe, há alguns anos atrás, muita gente investiu muita grana em trailer, só que ficava sem saber para onde ir, onde colocar, quem regula, quem decide isso, energia a gente pega da onde. Então, hoje a gente já tem o norte. Isso. Se procurar a prefeitura, ela vai dizer, ó, faça isso, vá aqui, vá ali, e no final dá tudo certo. Nadson, você assumiu um pepino agora, certo? Que é cuidar das redes sociais do Instagram. Você, como lá o permissionário do Senhor Doguinho, né? É um cara alegre, comunicativo, o blogueiro se envolve lá com os clientes e faz dancinha. Garoto propaganda também. Eu sei que talvez você não tenha a expertise de um social media que estudou, mas muitas vezes você tem o dom. E aí você vai falar pra gente aqui, pra quem tá nos assistindo, quem vai assistir esse podcast no futuro, ou ouvir isso também, que eu vou colocar no Spotify. Qual o seu maior desafio hoje de marketing para você que não tinha e nem era da área? Meu maior desafio, rapaz, complicou. Rapaz, eu acho que o meu maior desafio mesmo no marketing eu acho que é mostrar o rosto, velho. Eu acho que isso é... Mas você é natural. Você eu não chega, consigo, pega o microfone, você chega, pega a câmera, você faz aquele medo. Naturalmente, sem tremer. Pra mim, mostra habilidade, mostra confiança, entendeu? Eu ainda tô trabalhando isso, mas eu acho que é mostrar mais o rosto, entendeu? Porque pessoas se conectam com pessoas, e aí você tem que estar ali de frente a frente com a galera, né? E tá administrando, assim, o Instagram. Tem horas que eu apareço, mostro o rosto, 15 mil pessoas que vai estar te vendo ali. E aí eu fico com aquele medo, assim, mas tô trabalhando pra tirar isso. Inclusive, o pessoal já começa a lhe reconhecer. Começa a reconhecer lá. O no Instagram, quando passa lá, encontra você. Passa lá, olha assim. Mas o principal é a gente estar mostrando a real, né? A realidade, o parque cheio. Sim. Mostrando que tem segurança, mostrando as crianças brincando no parquinho. Eu fiz até uma enquete. A diversidade de comida que tem, né? Hoje a gente tem chinês, temos comida oriental, pizza, massas, lanches como cachorro quente, comida havaiana, crepe, hambúrguer, que mais? Mexicano, açaí. É muita coisa boa. Pra lembrar todo mundo aqui agora. Chega de fome. Comida baiana não, comida brasileira, né? E aí, Marcos, o que é que a gente, pela sua experiência de vida, o que é que a gente pode esperar no Food Park? A gente só tem 3 meses e já está sendo esse sucesso aí estrondoso. Antes de tudo, eu queria dizer que desde quando eu conheci Nadson, né, ele e a irmã dele, a Sara, eu já no mesmo momento eu já me encantei, né, porque é um cara totalmente agradável, simpático, e eu já tinha nomeado ele o garoto propaganda do Food Park Salvador, não lembra? Você lembra disso? No dia da inauguração. Foi no dia da inauguração, até apresentei ele ao prefeito assim, apresentei ao prefeito Bruno Reis assim, o nosso garoto propaganda. Bom, eu estou muito feliz com o resultado do Food Park Salvador. Eu acho que tem muito mais para conquistar. Esses destaques que Manuel relatou aqui com relação à pavimentação que está sendo feita, né? O Food Park, quando foi criado, ele foi criado de uma forma assim, vamos fazer. E tinha que fazer logo, tinha que botar essas pessoas para trabalhar e empregar, né? Botar esses comerciantes para empregar num lugar realmente ordenado. E o que é que acontece? Tem sempre as arestas assim, a parada, né? Normal, né? Então, dado a isso, o que é me passado como o que tem que ser feito, eu passo para a prefeitura na medida do possível, né? E a prefeitura tem feito. Além do mais, o Food Park Salvador, o primeiro Food Park Salvador, que é o da Orla, ele está abrindo um leque. Primeiro você me deixou agora um pouco de alegria, né? Porque eu sou entusiasta de que cada praça de Salvador que tenha movimento de pessoas,
que tem essa vocação de circulação de pessoas, ela tem que ter comerciante. Merece. Perfeito, Ela tem que ter perfeito. trailer. Merece. Porque, assim, trailer não é um negócio para você abrir, colocar um trailer de hambúrguer, por exemplo, e deixar o rapaz lá. Ele vai morrer, ele está morto. Trailer para você ter 4, 5, 6, 8, quanto mais melhor. Essa variedade de negócio é que chama a atenção do público. É isso Então, mesmo. eu sou... Ninguém come feijão todo dia. Né? Então, o que é que atrai as pessoas na comida de rua? Essa variedade. Por que que o Imbuí? Que, na verdade, o Imbuí, vou falar para vocês aqui, o Imbuí, na verdade, foi o primeiro food park em Salvador. Concordo, A concordo. primeira aglomeração de trailers foi lá. Mas a coisa feita, realmente ordenada, como teria que ser feito, Organizada. é o da Orla, no qual nós fazemos parte desse sonho aí, e que é o primeiro de muitos que virão. Eu creio nisso, eu tenho fé em Deus nisso, que eu vou ver muitos food parks ainda em Salvador e na Bahia, né? Que os prefeitos do interior, né, que se interessarem, venham aqui para Salvador, venham conhecer o projeto, procure a prefeitura, procure a CEMOP, vá conversar com o prefeito Bruno Reis, né? Para pegar essa visão do negócio que é muito boa, né? Eu costumo dizer que nós, porque hoje eu sou um empresário que tem um quiosque, né? Eu evoluí para quiosque, mas eu continuo ainda com a alma forte de food truqueiro. Por quê? O comerciante que ele é dono de trailer de food truck, Ele pode ser dono de qualquer coisa. ele é um mestre. Ele é um cara que A luta é grande. aprendeu a lidar com a dificuldade. Mas eu vou falar Entendeu? por mim. O cara que tem um trailer a primeira vez parece aquele cara que bebe pela primeira vez. Não Isso. quer parar mais de ter trailer. Exato. Manuel tem 3. Eu tô indo, graças a meu bom Deus, pro 3º trailer e pretendo ir mais adiante. Fé em Em breve, Deus. também, Entendeu? se Deus quiser, eu vou estar com a segunda aí já. A gente se apaixona pelo aquele negócio, mesmo com toda a dificuldade hoje tá até muito melhor do que antes. A gente se apaixona pelo aquilo e quer cada dia mais empregar pessoas, porque na verdade assim, o propósito do empreendedor não é só de ganhar dinheiro, pelo menos o meu. Eu me sinto assim honrado de ter 4, 5 pessoas trabalhando para mim e saber que essas pessoas sobrevivem de uma ideia minha, de uma ideia De um sua, de sonho. uma ideia sua, de uma ideia sua. Exato. Você já parou para pensar isso de noite, quando É você vai honroso. dormir e dizer, poxa, eu, com a minha ideia, eu consigo Isso. sustentar assim, você e 8 Isso. funcionários, Isso. eu consigo sustentar, melhorar a vida de 8 pessoas. Esse é o propósito É o de vida do propósito. empreendedor. De 8 pessoas só não. De 8 De famílias, 8 né? pessoas que famílias. trabalham lá. Isso, Fora é o cara que é verdade, casado, né? tem 3, 4 Porque filhos. o cara vai pra casa dele e ajuda isso na família dele, né? Reverte Então, isso lá dentro. Pessoas que estavam Empreendedorismo. desempregadas, né? Empreendedorismo é propósito. Isto. A gente vai conseguir avançar se a gente pensar nisso. Poxa, eu estou empregando, eu estou ajudando, eu estou... E aí, automaticamente, a gente está se ajudando. Claro que existe um caminho, existe uma jornada. A gente tem que fazer o quê? Buscar conhecimento. Isto. A gente começa pelo amor. Só que depois aquilo tem que virar uma coisa profissional. Isto. Porque senão a gente vai parar no meio do caminho por falta de conhecimento. É uma precificação que a gente tem que saber. É uma engenharia de cardápio. É uma atração que a gente tem no nosso comércio para o cliente que está passando, ele se sentir atraído e parar. É o treinamento que a gente dá ao nosso caixa para aquele caixa não só ser um tirador de pedido, ser um cara que venda o seu produto. Então, quando a gente coloca algo, a gente colocou e agora vamos se capacitar para aquilo tenha continuidade. Marcos, pegando o gancho do que você falou com relação ao que a gente um dia sonhou, né? Um objetivo de ter um trailer e começar e fazer a coisa acontecer e estar ali dando emprego, né? Então eu sempre falo o seguinte, que existe o lado social do comércio, que é empregar pessoas, né? Muitas pessoas não se atentam para isso, mas o comércio tem esse lado social e fortíssimo, né? Que às vezes você
tem ali, você for conversar com algum funcionário teu, estava desempregado há mais de 1 ano, há Com 2 certeza. anos. E hoje ele vai feliz para casa, entendeu? E valorizar as pessoas que trabalham com você, que tenha, porque todos nós precisamos de recurso humano. Uma andorinha só não faz verão. A gente precisa desse Antes que eu recurso humano. esqueça, tem uma coisa que eu já coloquei no Food Park em reuniões e que arde assim meu coração, que a gente 30 trailers e a gente ainda não pensou em fazer um projeto social de doação. Muito bem. Eu tenho capacidade de doar 10 hambúrguer. Manuel tem capacidade de doar 10 pizzas. Senhor Doguinho tem capacidade de doar 10 cachorro-quente. Com isso, o que é que a gente faz? Um dia de doação. Escolhe uma instituição, Uma escolhe escola. um bairro de Salvador, Uma escola infantil. escolhe alguém que precise daquilo que a gente tem para oferecer. E convido Isso. aí a galera do Food Park para vir comigo, não, com todos nós aqui, Todos nós. para a gente pensar num projeto que a gente consiga também retribuir o que Deus, o que o mundo tem dado para a gente. Agora, voltando, eu falei pouco disso, mas eu queria falar um pouco da Jantinha. Sim. A Jantinha é um projeto que eu acho incrível, porque pegou um espetinho e elevou o nível. Isso. E como foi que você teve esse insight para chegar naquele Formato de negócio. formato? Bom, eu sempre gostei de panela. Gostar de panela, o homem que gosta... Mas sabe o cozinhar homem que gosta de ou panela... gosta de comer? É isso, o homem que gosta de panela é o homem que gosta de ir para a cozinha, né? De fazer, fazer um alimento ali para as pessoas que gostam, né? Então, como eu vim de vários segmentos, já tive alguns negócios, na época que eu resolvi abrir o comércio lá no Imbuí, abrir o trailer lá no Imbuí, eu já tinha na cabeça. Porque você começou em trailer. E trailer, exato. Quando eu despertei para o negócio de trailer lá no Imbuí, que eu resolvi, que foi assim rápido. Ó. Em dezembro, eu parei o carro ali onde hoje é o quiosque, é onde era o trailer. Ficava na faixa de pedestre o meu trailer. Eu parei o carro ali à noite, 5 dias para o Natal, minha família viajando, todo mundo viajando, meus pais, minha mãe, meu filho, e eu em Salvador trabalhando ainda. Então despertei ali, parei o carro, eram umas 10 horas da noite, comecei a escutar louvor, e aí, de repente, me veio a ideia, foi um estalo assim. Ó. Mas a vontade foi de colocar espetinhos, mas não o espetinho que a gente estava acostumado, tradicional aqui em Salvador. Então, como eu já tinha visto em Goiânia, a Jantinha... Porque essa ideia da Jantinha, eu que já morei em Brasília e Goiânia, eu já conhecia. Não nesse formato que você colocou, mas já conhecia. Em Goiânia, é uma tradição lá, né? Uma coisa que você vê em cada esquina, você vê lá uma lojinha de jantinha, que é o espetinho com feijão tropeiro, arroz e aipim, que lá chama de macaxeira, com manteiga de garrafa e a saladinha, né? Então, eu fui o pioneiro em Salvador para isso, colocar a jantinha com o espetinho. Iniciei, porque eu acreditava o seguinte, se eu colocar só o espetinho, você uma pessoa a mais trabalhando com isso, então fatalmente, pode ser que sim, pode ser que não, fatalmente, eu não irei me sustentar por muito tempo nisso. Então, para agregar valor, e o Imbuí tinha esse mercado de muita gente, e também muita gente jovem que vinha do interior do estado para estudar em Salvador e morando sozinho, né? Às vezes não tinha nem fogão em casa, nem bujão, essas pessoas comem na rua. Então eu peguei esse gancho. Já morou em casa de estudante? Já morou em casa de estudante? Não, porque seus pais moram aqui. Eu já morei em casa de estudante e é literalmente isso que ele está falando. A gente vem do interior para uma casa de estudante que divide, quando tem fogão, divide para 50, 60 pessoas, geladeira para meio mundo de gente, e é um pegando a comida do outro. É uma confusão. Mas no final todo mundo se entende e todo mundo vence. Né? A maioria se alimenta na rua. Então a minha ideia, logo quando veio na cabeça, foi isso: abrir o Jantinha do Nordestino, que era uma coisa típica de Goiânia, de Brasília. Então já me veio na cabeça esse formato, né? Essa ideia. E aí a gente iniciou com Jantinha, as pessoas meio que não sabiam o que era direito, e aí foi vindo, consumindo, gostando. Eu tenho clientes lá da época que eu comecei, quando eu inaugurei com o trailer, que está até hoje lá comigo e fica feliz. Como eu te falei esses dias, um cliente meu, eu toquei no assunto da Jantinha e o cara conhecia a sua história do trailer até hoje.
Assim, é aquela coisa de quando a gente fala, a gente tá com a cara do nosso negócio. A gente não conhece ninguém, mas todo mundo conhece a gente. É verdade. Entendeu? Inclusive, eu Então, não conheço esse rapaz. mas eu vou levar você. lá. E Nadson, me diga uma coisa. 2 perguntas. Por que Senhor Doguinho? E por que Cachorro Quente? Senhor Doguinho, justamente isso. O nome veio de uma ideia que eu tive de fora, né? De BH. A gente foi lanchar, eu tava em viagem com minha irmã, e aí a gente foi lá em um restaurante que era brasileirinho. Aí a gente já tava no processo, né, do trailer, de montar o nome da empresa, tudo. E aí eu tava em mente, assim, pô, eu preciso colocar um nome que pegue nas pessoas e um nome Já fácil. registrou a marca? Porque a marca é boa. Procure marcas e patentes e NPI para registrar, porque se de repente você tá com essa marca aí que eu acho massa, outro lá em São Paulo, bota lá Senhor Doguinho, registra, a marca é dele. Isso. Tem que ter cuidado nisso aí. Bom conselho. Aí eu fui tendo essa ideia, né? Aí veio na mente Senhor. E aí eu queria algo com já tinha pesquisado na internet, tinha muito Senhor Dog. E aí eu peguei e falei, não, eu quero um nome que fique na mente das pessoas, entendeu? E aí veio essa ideia do nome Senhor Doguinho. E a questão do hot dog a gente procurou inovar justamente com o maçaricado, né? Que é uma ideia também trazida de fora, acho que de São Paulo. De maçaricar o queijo, tostar ele, assim. E o hot dog gourmet caiu no gosto popular, né? Caiu. No Brasil todo. Antes a gente tinha o hot dog tradicional, Isso. o velho e bom cachorro quente, salsicha, molho, ketchup, mostarda, batata palha e queijo ralado. Esse é o que eu amo. Esse a gente trabalha lá, mas entendeu? o diferencial agora... Mas hoje aí você é infinito. As combinações são infinitas. Sim. E o maçaricado lá é um dos que mais Um vende. dos que mais sai, né? Que a galera tá conhecendo. Muita gente ainda também não conhece ele. Perfeito. Agora eu vou pedir a Manuel uma dica comum. Administrador com MBA, o cara de gestão para nos ensinar, né? Porque aqui, na verdade, quando eu decidi lançar esse podcast falando sobre os temas network, que é conexão, que é isso aqui que a gente está fazendo, e empreendedorismo, minha intenção não é ensinar nada, é trazer pessoas que com a sua experiência de vida consigam agregar valor na vida de alguém. Sim. Então, o que é que a gente está fazendo aqui hoje? Agregando valor na vida de alguém. Então, Manuel, você aí com essa formação em administração, MBA em Gestão de pessoas. MBA, gestão em pessoas. Tenho finanças. Finanças. Tenho também gestão de negócios. Gestão de negócio. Pronto. Se você conseguir lembrar uma dica assim que seja essencial para um pequeno empresário que às vezes não tem a oportunidade de estudar como você estudou, tipo assim, um norte, um começo, por onde começar, o que fazer, qual seria assim a dica? Rapaz, eu acho que independente do ramo que a pessoa queira seguir, qualquer negócio precisa de um planejamento, é fundamental. A pessoa precisa colocar, seja no papel físico ou no papel digital, ela precisa colocar ali qual é o objetivo dela. Ela já tem um sonho. Ela já tem o dinheiro. Aí ela vai pegar e vai criar o que a gente chama na administração de missão e visão. Certo? A missão e a visão do seu negócio. O que é que eu quero entregar para o público e até onde eu quero ir. Lembrando que isso daqui não é fixo, isso é mutável. Porque o mercado muda, a necessidade das pessoas muda, então você também tem que mudar. Você tem a obrigação de acompanhar essa mudança. Entendi. A administração, ela é clara nesse sentido. Planeje, estabeleça suas metas e siga seu sonho. Se eu tivesse alguma coisa que eu pudesse agregar para um cara que tem o sonho, tem a grana e ele quer começar um negócio, eu tentaria primeiro validar, né? Porque eu tenho esse suco. Como é que eu vou validar ele? Aí agora eu vou fazer uma técnica chamada MVP, que é pegar ele, dar para Marcos, Nadson, Manuel. Marcos bebe e diz, tá com pouco açúcar. Nadson bebe e diz, tá com muito açúcar. E eu vou testando. Aí depois Manuel bebe e diz, tá perfeito. Isso é a validação. Então, eu tenho um sonho, tenho a grana, validei meu produto, agora eu parto para o plano de negócio, as burocracias e vamos para cima. E assim,
Eu vou pedir licença a vocês, 1 minuto, vai passar um vídeo de um pessoal que vai ser futuros convidados aqui do podcast. São 2 pessoas que saíram do interior, se formaram em medicina, são cardiologistas e hoje são donos de clínica. É um case, assim, de sucesso. O IDM Cardio cresceu e agora conta com mais uma unidade no SIM. Diversas especialidades, moderna infraestrutura e equipe qualificada. Conheça o nosso Check-up Express. Atendimento das 18 às 22 horas. IDM Cardio, Savaia e agora também no SIM. Beleza? E aí, gente, gostaram do vídeo? Pode procurar lá a clínica. E aí, Marcos, vamos finalizar esse bate-papo, essa conversa, falando sobre previsões de futuro referente às praças de Salvador. O que é que você acha que vai acontecer, assim, vendo tudo que você está vendo, referente a trailer, a food truck, as praças, ao ordenamento geral dos comerciantes, ambulantes ou não? Bom, o investimento foi feito, né? Eu acredito que esse investimento... O ponto de partida foi o Food Park. O Food Park Salvador, que foi feito, já foi com a visão também de daí ter um gabarito, né? Você entende o que eu tô falando? Ter um gabarito de como é que faz. Então a prefeitura já sabe como é que faz. Então, uma expertise de modelo. Já existe esse modelo. Então já tem um embrião. O embrião é o Food Park Orla, que virão, quem sabe, de outros bairros, né? De outras praças. E eu acho que o caminho é esse, né? Salvador precisa de mais empreendedores, as pessoas que têm vontade de empreender no segmento de trailer podem se encorajar, porque é um segmento excelente. E também eu acho que todos nós aqui estamos aqui também para ajudar as pessoas que não precisam me conhecer o Emanuel, o Nadson, o Marcão, não precisa, é só chegar lá no Food Park, pedir o auxílio, né? Que a gente com certeza está aqui para ajudar, né? Porque é uma via de 2 mãos. Você é ajudado para poder ajudar lá na frente. Eu fui ajudado lá atrás, por isso que eu ajudo hoje. Por que não ajudar? Entendeu? É por aí. Eu acho que a bênção vem dessa forma, né? Você sempre buscando fortalecer. Então, o que eu quero, na verdade, é ver outras praças com trailers, ordenada pela prefeitura. Organizadas, não, né? De qualquer forma, como era antes, né? Quando começou o negócio lá. Eu sou o raiz daquela época, né? Mas, graças a Deus, a coisa tomou outra proporção. Existe a vontade pública, existem os comerciantes que sabem trabalhar no segmento, de muito valor. Então, é só dar oportunidade que a gente está aí para fazer negócio. Manuel, me diga uma coisa. Como é que você vê o Food Park daqui a 1 ano? Mas daqui a 1 ano, o que eu vou falar aqui, eu acho que eu até anteciparia aí para uns 6 meses, certo? Porque nós vamos ter um período de verão vindo aí já, e esse período de verão ele já vai ser um boom. Vale ressaltar que a gente só tem 3 meses de Food Park, né? Só temos 3 meses de Food Park, mas já vem o verão, esse verão vai ser um boom. Onde a maior parte desse verão vai ser de aprendizado, porque estamos passando por um período sazonal do inverno, onde tudo se retrai um pouco, a vivência de experiência de rua se retrai um pouco, por conta do clima principalmente, certo? E quando vier o verão, a gente vai passar por enormes desafios de atender todo esse público que vai surgir, que vai aparecer lá. Não só o público de Salvador, mas o público de fora que vem turismo para cá, para Salvador. Importante que a gente se prepare para isso, né? Exatamente. Temos que estar trocando ideias sempre, lá aos 30 e até com pessoas de fora, para poder atender tudo isso, certo? Então, voltando à pergunta, o que é que eu acho que o Food Park Salvador como ele vai estar daqui a 1 ano? Ele vai estar completamente moldado, com bancos de praça, um banheiro mais estruturado. Essa lona tensionada que vai vir aí vai ser sucesso. Sensacional. Uma lona estilo concha acústica para o palco, para poder ter as músicas ao vivo. A acessibilidade já está quase no final para terminar. Estrutura verde que nós vamos criar lá, a vegetação nova. Então nós vamos ter uma visão de food park bem diferente do que é hoje.
nós vamos olhar e vamos enxergar, poxa, que diferente está isso aqui e muito melhor. Deus ajude. Nadson, agora eu vou pedir para você fazer o que você sabe fazer de melhor. Olhe para aquela câmera ali e chama a galera do food, a galera que frequenta o food park, a galera que não conhece, convida as pessoas para vir conhecer o food park. Faz aquele... Fala, galera, se você ainda não conhece o Food Park Salvador, não perca essa oportunidade de conhecer na orla da Boca do Rio, pertinho de você. São mais de 25 opções de gastronomia para você trazer a sua família, trazer o seu amigo e vir curtir essa experiência que é o Food Park Salvador. Então, vem pro Food Park. É isso aí. Esse é o nosso garoto propaganda. Valeu, gente. Então, esse aqui foi o podcast B37 Network e Empreendedorismo. Esse é o nosso primeiro programa. Espero que tenham gostado. O intuito é sempre transmitir conhecimento. Esse aqui são as pessoas, os parceiros, os colaboradores, as pessoas que confiam em mim, que eu confio. E é isso. Até o próximo e tamo junto. Até a próxima.